Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu chamo Fabiano, estamos aqui para ministrarmos a lição da revista da CPAD, cujo tema é os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre a lição de número 6, cujo título é a sutileza das ideologias contrárias à família. Enquanto você abre aí Gênesis capítulo 2, verso 18, eu quero agradecer os idealizadores desse projeto, mas essa oportunidade de estar aqui com vocês. E também espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que são ministrados semanalmente. Então compartilhe, divulgue aí os seus amigos, aos grupos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para essas pessoas e que você vai dar uma lição abençoada no domingo aí na sua igreja. Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Bom, lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Primeira coisa importante a gente destacar é que Deus estabeleceu a família e deu a ela alguns princípios. Esses princípios eles servem para a proteção da família contra algumas falsificações, deturpação. A gente vê ao longo da história que primeiro eles vieram com a ideia de que família era uma instituição falida. Isso não deu muito certo porque o número de casamentos aumentou. Aí depois agora eles vêm com a ideia de distorcer a família, de deformar a família. E por que é importante a gente estudar essa lição? Essa lição é importante a gente estudar porque nunca fomos tão atacados como no dia de hoje. Por quê? Porque nós resolvemos aumentar a nossa influência em outras áreas, em outros segmentos da sociedade, na política, nas escolas, nas profissões. A gente resolveu sair daquele quadrado da igreja para agora estar influenciando nas outras áreas, outros segmentos da sociedade. E isso tem incomodado bastante. E essa lição é importante porque a gente precisa estar preparado para responder, assim como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 13 ao 15, que a gente tem que estar pronto para responder todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que há em vós. Isso aqui é muito importante, nós estarmos preparados para isso. E aí, a nossa lição sempre tem alguns objetivos, e essa tem 3 objetivos. É abordar a família como um projeto especial de Deus. O segundo, elencar os fundamentos da família cristã. E o terceiro é esclarecer a sutileza das novas configurações de família. E o quarto, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. 1. Família, projeto de Deus. Antes de mais nada, a gente precisa entender que família ela não foi criada pela economia, não foi criada pela sociedade, não foi criada pela cultura, nem tampouco criada pelo homem. A família é um projeto de Deus, é uma instituição divina, criada até mesmo primeiro que a própria igreja. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, na parte B, vai dizer que, portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Então, família é uma instituição criada pelo próprio Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, vai mostrar isso. Tanto que a igreja ela é constituída pelas unidades familiares e, por sua vez, a sociedade também. Então, tudo se origina na família. A família ela é a célula máter, isso é, a célula mãe da sociedade. E toda vez que a gente entende que uma célula de um corpo está doente, isso significa que o corpo todo está doente. Então significa que famílias doentes, uma sociedade doente. Se nós temos famílias doentes, nós temos uma igreja doente. Mas em contrapartida, se temos uma igreja forte, também temos famílias fortes. Então toda essa questão aqui é importante a gente entender, porque todo o cenário que nós vemos hoje de violência na sociedade, que a gente vê que de um modo geral a sociedade de fato está em crise, a falta de empatia, a intolerância, tudo é retrato de problemas no lar, tudo é reflexo de problemas no lar. Então, por diversos motivos, por ausências dos pais, pela negligência
da família de um modo geral, se a gente for fazer uma pesquisa simples, perguntar quantos filhos de pais divorciados, a gente vai ver que esse número é grande. Mas, em contrapartida, a gente tem na palavra de Deus repletas várias regras, né, de relacionamento que, se aplicadas no seio familiar, ela vai promover uma família equilibrada, uma família ideal, uma família feliz. Então a gente precisa entender da importância desses princípios familiares que são regidos pela palavra de Deus, que faz com que nossas famílias sejam famílias saudáveis. No tópico 2, fundamentos da família. Então, quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de base, né? De princípio, e nós estamos falando de apoio principal. Assim como a justiça é o fundamento do Estado, a família também é o fundamento da sociedade. Sem a família não existe sociedade. Então a família, ela é o primeiro fundamento. Como eu disse no tópico anterior, é da família que se origina tudo. Então, quais são esses fundamentos? Primeiro fundamento, a gente pode encontrar que é o fundamento da monogamia. No Antigo Testamento, a gente até via a questão da poligamia, mas ela não era algo autorizado por Deus, era algo no sentido tolerado por Deus. Então nunca fez parte dos planos de Deus a poligamia. As leis do Antigo Testamento promoviam proteger a vulnerabilidade da sociedade, principalmente da mulher, e permitia essa conduta. Naquele tempo se morria muitos homens, principalmente por causa das guerras recorrentes, e a viuvez daquele tempo era diferente da viuvez dos dias de hoje. Então muitas mulheres podiam ficar desamparadas se não tivesse essa tolerância. Então essa é uma ideia que eu acredito que por esse e por outros motivos a Bíblia tolera a poligamia. Mas mesmo assim ainda tolera com algumas restrições importantes. Então o marido ele tinha que cuidar de todas as mulheres, ele não podia ter indiscriminadamente, né, a questão das mulheres, ele precisava ter condições para dar os mesmos direitos a todas elas, alimentação, roupa, intimidade, tudo isso a gente pode ver lá no Êxodo, no capítulo 21, no verso 10. E o filho mais velho, ele era o herdeiro. Mesmo que o pai gostasse mais dos filhos de outras esposas, o filho mais velho sempre era o principal herdeiro. Então essa é uma outra cláusula de proteção. Deuteronômio 21, 15 e 17, né? Porque a pessoa pode pensar, se casou com uma mulher mais velha, depois ele resolve se casar com uma mais nova. E aí ele acaba se apaixonando por essa mais nova, e essa mais nova vai ter maior prioridade do que a mais velha. Não se podia fazer isso em virtude da lei. Então existiam essas regras que impediam o homem de negligenciar alguma esposa ou ter pretensão de algum filho que podia acontecer. Ainda assim, a poligamia ela não era um cenário ideal. Todas as famílias poligâmicas, a gente vai ver na Bíblia que elas vão relatar sérios problemas. Então, rivalidade entre esposas, lutas entre meio-irmãos, favoritismo, maus tratos e por aí vai. A Bíblia nós temos Lameque, o primeiro caso de poligamia na Bíblia, temos Abraão, temos Davi, Salomão e etc. E todos eles, todos, sem exceção, tiveram alguma causa familiar a ser resolvida, alguma pendência familiar em virtude desse comportamento. Isso é prova de que foi algo sempre tolerado e nunca autorizado por Deus. Já no Novo Testamento, Jesus confirmou as palavras de Gênesis 1, 24, quando disse que no casamento o marido e a mulher se tornam um, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no verso 4 ao 6. Então aí reafirma qual era o projeto inicial de Deus, que é a questão da monogamia. O outro fundamento do casamento, a heterossexualidade do casamento. É entre macho e fêmea, Gênesis 1, 27, Mateus 19, 4.
E eu gosto muito dessa definição, eu já citei essa definição por aqui, que eu entendo que o casamento é um homem e uma mulher que se juntam para fazer a vontade de Deus. Longe disso, fugindo disso, não é considerado o casamento projeto de Deus. E o casamento também, ele é uma instituição indissolúvel, ela foi criada para durar. Então, o seu casamento, a sua família, ela foi criada para dar certo e não para dar errado. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, no verso 6, vai dizer, Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem, a não ser com a cláusula de exceção, né, que, como diz o nome, é uma cláusula de exceção e não de regra. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, no verso 9, que é a questão do adultério. Também tem algumas questões polêmicas com relação a abandono por uma das partes dos cônjuges. 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 15. Então, a verdade é que as Escrituras ela precetua que não deve haver união entre crentes e incrédulos também. 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14. Então, esses são alguns fundamentos da família cristã: monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Então, esses fundamentos são basilares para a união familiar. No tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. Então, há um projeto, inicialmente, de destruição da família para a implantação de uma nova família, entre aspas. Então, há uma revolução cultural acontecendo, da destruição seguida da construção do novo. E por que querem destruir a família? E por que querem destruir a igreja? A família, ela vem em primeiro lugar em todas as instâncias. Como a gente disse anteriormente, ela foi criada até antes de uma instituição tão importante quanto que é a igreja. Mas para esse projeto de poder que está tentando se implantar aqui no nosso país, a família ela não vem em primeiro lugar. Acima vem o Estado. Hoje, na cultura judaica cristã, a família vem primeiro, acima do Estado. Mas para os modelos de poder, de manutenção de poder que eles querem implantar, o Estado vem acima da família. Então, eles precisam enfraquecer a família. É o exemplo de alguns regimes, nazismo, fascismo, comunismo, que o Estado vem em primeiro lugar. Então, para isso, eles precisam enfraquecer a família, porque a família é um empecilho para esse projeto de poder. Então, a ideia deles é essa. Então, estão fazendo várias ações, estão tirando o dia dos pais, né? Estão falando em dia do cuidador, estão instituindo esse dia do cuidador, então estão querendo tirar a autoridade dos pais, lei da pomada, né? Permitindo mudança de sexo entre crianças sem mesmo autorização dos pais, estão banalizando a sexualidade, estão tentando legalizar o aborto, né? Então tem várias ações que eles estão tentando fazer, estão querendo desestimular a família de ter filhos, né? Dizem que é um peso na vida da mulher, dizem que atrapalha a mulher. Então, quanto menos filhos cristãos surgem, mais fácil eles têm de controlar e de destruir a família, porque os filhos são heranças do Senhor. Então estão tentando de várias maneiras destruir essa instituição que ela representa uma proteção da família. E por que estão atacando também a igreja? Porque a igreja tem um poder. A gente está vendo isso mais do que nunca agora, com mais clareza. A igreja, ela não se dobra. Desde a época do Império, quando o imperador queria ser adorado como Deus, que quando ele passava pelas ruas, as pessoas eram obrigadas a se curvar diante deles e saudá-lo como Kyrios Imperador, né? E ainda tinha que aplaudi-lo. Muitas pessoas da igreja morreram porque não queriam se dobrar diante do imperador.
pessoas que diziam que Kyrios, isso é, que o Senhor é só o Jesus Cristo, só Jesus Cristo é o Senhor. Então muitas pessoas perderam as suas vidas porque não se dobraram diante do imperador. A igreja ela não vai se dobrar diante do fascismo, do nazismo, do comunismo. Estão tentando obrigar a igreja a fazer diversas coisas, mas a igreja ela vai continuar triunfante, ela vai continuar firme e avançando no seu propósito. Ela não vai de encontro aos seus princípios e aos seus valores. Estão tentando intimidar a igreja de tudo que é jeito, estão invadindo a igreja, estão atrapalhando os cultos que são protegidos pela instituição, estão ameaçando padres e pastores. Então, as leis, né, os projetos, as leis, né, o Congresso também tem militado contra a igreja, né, parte do Congresso, porque nós temos lá bancadas evangélicas que têm defendido os princípios, estão tentando que, se não fossem esses, inclusive, nós estaríamos em condições ainda muito piores, que eles estão tentando obrigar padres e pastores a realizar casamentos entre pares, pessoas do mesmo sexo. Isso tudo ocorre de maneira sutil. Por quê? Porque o discurso é bonito. É o discurso contra a homofobia, a transfobia. Isso é, o real objetivo vem maquiado pela luta contra o preconceito, contra as minorias sexuais. E isso nós somos contra também. Por isso que isso tem afetado parte da igreja, tem enganado algumas pessoas de dentro da igreja, porque o discurso é bonito. Nós na igreja também somos contra tudo isso. Mas a verdade é que esse discurso maquiado, eles conseguem apoio político, midiático, né? Até através de falácias jurídicas eles fazem isso, com ameaças, alienando, manipulando as pessoas. Então, para você ter uma ideia, o STF, que não foi criado para fazer leis, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer um outro. Então, antes eles diziam que a família era uma instituição falida, e agora eles estão querendo casar. Até antes mesmo do Congresso Nacional ter criado uma lei, o STF fez isso. É o que a gente costuma chamar canetada do STF. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou que se aplicasse a lei para o casamento de pares. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução que regia os trâmites que proibia os cartórios de recusar a celebração desse tipo de casamento. E também que facilitaria a conversão de união estável para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha aí a máquina pública trabalhando em prol dessas ideologias. Então, dessa forma, eles entraram nas escolas, doutrinando os alunos, a sociedade, e infelizmente, por causa desse discurso bonito, eles também têm entrado nas nossas igrejas, através dessas ideologias malignas. Então, são essas doutrinas, né, essas estratégias de doutrinação que eles têm aplicado em nossa sociedade. E isso tem afetado, tem relativizado o nosso moral, a nossa religiosidade, através da imposição dessas ideologias. E aí o que acontece? Por causa desse apelo midiático, por causa desse apoio de artistas e outras pessoas que agora não tanto quanto antes, mas que detêm ainda de certa forma o controle das grandes mídias, isso tem silenciado algumas pessoas. Tem pessoas que têm medo de falar contra esses princípios, esses valores que distorcem aquilo que a gente acredita, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, com medo de serem taxados como homofóbico, transfóbico, receber os cancelamentos pela internet. A gente vê alguns cantores gospels que se pronunciaram e que foram cancelados na internet, até alguns esportistas que perderam patrocínios, que perderam contratos, em virtude de se posicionarem contra essas ideologias. Então, eles não querem só direitos, eles querem punir quem é contra. Então, é uma questão de imposição disfarçada com esse romantismo que eles colocam por detrás
daquilo que é a real intenção deles. Então, nós, aos poucos, se não nos posicionarmos, nós vamos nos tornar reféns dessas ideologias. O discurso deles é que é uma sociedade religiosa e proselitista, isso é, que zela e se esforça para fazer converter as pessoas a uma religião, a um partido, ou uma causa, ou uma ideia, normatizou um modelo de vida judaico-cristão e que proíbe os outros gêneros. Isso não é verdade. Os não binários, aqueles que não se veem nem como um, nem como o outro, por exemplo, né? Isso é uma mentira. Nós respeitamos a posição de cada um, mas nós temos princípios e valores que nós defendemos. E isso são coisas inegociáveis, que nós não negociamos. Então, cada um tem o seu direito, mas não tem o direito de impor uma prática. Nós podemos sim discordar dessa prática. Nós cremos em princípios e valores que são inegociáveis. Mas a gente tem que entender também que a gente precisa fazer o nosso papel dentro de casa. Isso é importante. Por quê? Porque eu sempre falo isso, eu já falei isso em vídeos anteriores, que a família, a complexidade da família está porque ela envolve direitos e deveres. E por que é tão complexo assim? Porque o que é direito de um é dever do outro. Então, quanto mais esses direitos são negligenciados, mais problemas nós vamos ter no seio familiar. E isso não se trata só da sua casa, né? Os problemas da sua casa não é somente da sua conta. Isso vai gerar reflexo nos seus filhos. A separação de pais gera um reflexo nos filhos. E, por sua vez, podem gerar reflexo na sociedade. Uma família desequilibrada, uma família desgovernada, ela vai gerar impactos na sociedade como um todo. E para isso, para que nós venhamos a fazer o nosso papel dentro da nossa casa, nós precisamos cumprir esses papéis. Precisamos transmitir esses valores aos nossos filhos. Os nossos filhos, eles não podem representar perigos para a sociedade. Os nossos filhos, eles precisam ser bênçãos para a sociedade. Parte dessas crises que nós estamos vivendo é também virtude dessas questões familiares que não estão sendo tratadas e não estão tendo a importância que deveria. Então, pais, cumpram os seus papéis como os pais. Não negligencie o seu papel como pai. Exerça a sua autoridade e não o autoritarismo no seu lar. Mães, vocês são bases dessa casa. Vocês têm que ser bênçãos, vocês que conduzem o seu lar. Não deixe que ideologias, feminismo, coisa do tipo, distorça aquilo que é o seu papel. O seu papel está sob a autoridade do seu marido e a autoridade de Deus. Então, todos que estão sob a autoridade de Deus não têm do que se queixar, porque a autoridade de Deus, ela é promotora, ela é protetora, ela tem provisão, tem cuidado de Deus. Então, não deixe que essas ideologias malignas lhe causem prejuízo no seu lar e que aconteça algo de ruim no seu lar. E o papel da igreja também é muito importante, porque, como eu disse lá na introdução, famílias fortes fazem igrejas fortes, isso é uma verdade. Mas igrejas fortes também fazem famílias igualmente fortes. Então, é uma extensão da família. Então, a igreja precisa estar atento a isso. A gente precisa quebrar esses preconceitos e falar sobre os outros segmentos da vida em sociedade. Porque a gente é a última barreira, a igreja é a última barreira de proteção da família contra essas ideologias malignas. Então, você, professor, que vai ministrar essa aula, aqui eu fiz uma breve pincelada daquilo que você pode estar falando e trazendo para os seus alunos, da importância, convença as pessoas que vão te ouvir da importância desse assunto, porque é mais atualizado do que nunca e muito importante
a gente alertar a nossa família com relação a essas ideologias, com relação a esse projeto de poder que quer destruir as nossas famílias. No mais uma vez, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com você e que Deus abençoe você, que Deus livre a sua família dessas ideologias, que você tenha uma família ideal, uma família equilibrada, uma família feliz. Deus abençoe e uma boa aula para você, em nome de Jesus. Amém.